Vamos continuar. Esse assunto aqui ele é bem mais amplo do que o que a gente vai abordar. Porque não dá tempo da gente fazer isso se a gente quiser chegar pelo menos, vamos imaginar que amanhã de manhã, amanhã a gente concluir falando sobre a depressão. Eu acredito que há uma expectativa de todo mundo querendo pelo menos saber como é que a gente atua, ainda que seja aqui de uma forma um tanto quanto superficial, mas pelo menos a base disso. É muito importante. Então, eu vou dar uma acelerada, se bem que quem nunca fez curso comigo, imagina que eu estou indo muito devagar, mas o que eu já acelerei aqui, vocês não têm ideia. Então, vamos. Cada centro de força desses, eles têm uma função. Mas uma primeira coisa que a gente tem que ter quando estudar isso, não importa em que escola, escola oriental, escola de reiki, escola do que for, existe uma coisa que a gente não pode perder de vista. Esses centros a gente estuda eles independentemente, mas isso é apenas estudo didático, porque todos se interrelacionam. Então não existe assim, esse aqui só esse faz e ninguém mais faz. Não, tudo tem relação. Aquela expressão lá da questão 33, tudo está em tudo. Não poderia ser com os centros de força diferente. Uma das questões que ficou muito tempo no meio espírita, mas muito tempo, podemos dizer aqui pelo menos de Mesmer até há 15 anos, isso ficou totalmente batido no meio espírita. Como André Luiz só trouxe esses centros, e já para se aceitar no movimento espírita, isso ali na década de 50, 60, para o movimento espírita aceitar isso, foi um Deus nos acuda. Era tanta complicação para cima de André Luiz, que Chico estava variando, e por aí afora. Hoje, quando a gente começa, agora, a gente acha que isso já entrou de uma forma límpida e tranquila. Não foi, isso foi complexo. Porque se achava que isso era um orientalismo que se estava incorporando à doutrina espírita. Como isso entrou assim de uma forma muito grave, muito difícil, você colocar outras coisas iria ser mais difícil ainda. Então, o que se estudou? Estudamos 7 centros e perdemos de conta, ou perdemos de vista, de que esses 7 centros, eles atendem a um ritmo apenas, que é um ritmo que nós chamamos de fluxo. As energias têm um fluxo. Mas na vida, na natureza, em tudo, não existe nenhum fluxo sem refluxo. Se tem fluxo, tem refluxo. Pode ser o que for. Não existe, inclusive isso faz parte da grande lei de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, não poderia ser diferente com os centros de força. Mas começamos com André Luiz. E André Luiz, então, sai correlacionando um por um. E aqui já juntando um pouco de André Luiz com mais algumas coisas, e isso aqui eu vou deixar para que vocês depois leiam, nós temos, vou chamar a atenção somente para alguns detalhes. Nós temos aqui o centro coronário que fica aqui no alto da cabeça. Esse já é um primeiro problema, ou uma primeira situação que precisa ser observada. Este centro, ele abre aqui para cima. Então, ele não está no padrão dos outros. Os outros centros, eles abrem para frente. Então, a gente tem frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico e genésico. E temos um outro, que é o esplênico, que abre lateralmente a 45. Então, nós temos 2 centros que abrem de forma estranha. O coronário e o esplênico. Os outros 5 abrem de frente. Muito bem. Aí aqui nós temos... Desculpem. Nós temos 3 centros de alta frequência. Nós temos o coronário, nós temos o frontal e temos o laríngeo. Aqui eu quero chamar a atenção somente de alguns centros. O primeiro deles é esse, o laríngeo. No centro laríngeo, nós temos aqui uma relação que diz assim: correspondendo-se com as glândulas tireoide e paratireoide, preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo.
Essa é uma observação curiosa, porque o timo ele sempre foi associado diretamente ao cardíaco. Por que isso é curioso? Porque nem sempre uma pessoa que está iniciando a trabalhar com magnetismo é aconselhável que ela já comece mexendo em coração. Por ser um órgão delicado e um órgão de uma responsabilidade muito grande, o ideal é que quando você vá chegar ao cardíaco, você já tenha um mínimo de experiência, um mínimo de segurança. Você já tem que já conhecer a sua energética, o seu potencial em uso, o tipo que você tem de manipulação para congestionar ou aliviar determinados concentrados energéticos. Você, sem essa experiência, você pode dificultar um quadro que já não é dos melhores. Então, nós temos o laríngeo que se vincula ao timo. O timo, por sua vez, ele está associado ao cardíaco. Aqui está ele outra vez. Então, a gente tem o timo numa correspondência com o laríngeo, e temos o timo numa correspondência com o cardíaco. Em que isso facilita a nossa vida? De repente você, sem experiência, tem um paciente com problemas cardíacos e você não sabe o que vai fazer. Em vez de você fazer experiência em cima do cardíaco, você faz no laríngeo. Então você concentra um pouco de energia direcionando para o timo e deixa que o timo atue sobre o cardíaco. Isso evita alguns riscos ou alguns problemas eventuais que possam surgir no atendimento cardiológico por magnetismo. Depois nós temos, agora aqui, a gente tinha coronário, frontal e laríngeo de alta frequência. Nós temos o cardíaco de frequência mediana, portanto é uma frequência intermediária. E depois nós temos 3 centros de baixa frequência, o gástrico, o esplênico e o genésico. Então nós poderíamos dividir os 7 centros como sendo 3 de alta frequência, 3 de baixa frequência e 1 de frequência média. Isto é relevante porque a gente sabe que, de acordo com essas definições de frequência dos centros de força, nós temos a possibilidade de ação, de atuação e de efeitos que eles podem produzir. Tem pessoas que têm produção de muitos fluidos na zona de alta frequência. Normalmente o sopro é na zona de alta frequência, que é o laríngeo. Muitas pessoas que têm uma força no olhar têm um desenvolvimento maior do frontal. E tem pessoas que têm uma boa conexão com sensibilidades mais profundas, que são acionamentos via coronário. O cardíaco, de alguma forma, quase todo mundo aciona no momento de ação magnética. Ele se envolve. É tanto que é muito comum todos os magnetizadores dizerem que ou teve um aceleramento cardíaco, ou teve um atraso cardíaco, ou teve uma espécie de pressão no peito. De alguma forma, o cardíaco ele se envolve com o movimento dos outros centros. E depois nós temos o gástrico, que esse é o principal centro da usinagem da maioria dos magnetizadores. Estima-se que acima de 85% dos magnetizadores usam o gástrico. Um outro que sempre está em auxílio direto com ele é o esplênico. Este centro ele tem uma relação muito forte com o gástrico. É muito difícil você usinar só com o gástrico sem que o esplênico não faça nada. O que é difícil é você usinar mais com o esplênico. Essa usinagem que nós chamamos de usinagem esplênica, ela não é comum. Ela acontece, eu não sei em que proporção, mas acredito eu, que de cada 1000 magnetizadores, você vai encontrar um que magnetiza a partir do esplênico. São as capacidades energéticas diferenciadas a do esplênico. Normalmente quem trabalha com o esplênico, ou seja, quem usina com o esplênico, tem facilidade de trabalhar sistemas ósseos, sistemas de peles, sistema de cicatrizações. Então são pessoas que são verdadeiros milagreiros. Você pega alguém, por exemplo, com diabetes alta e que está com sangramentos ou feridas e elas não cicatrizam de jeito nenhum. Quem tem usinagem esplênica cicatriza aquilo rapidinho, com poucas sessões, o que não é comum com os outros. Só que até agora não se sabe como se exercer um desenvolvimento da ação esplênica. Tem um companheiro da Bahia
que ele está, eu acho que para o estado de Goiás atualmente, que ele tem me escrito recentemente, agora há muito pouco tempo, e ele se propôs a fazer uma investigação nas funções esplênicas. E eu estou estimulando ele, tomara que ele faça mesmo, porque de repente a gente pode encontrar algumas novidades aí para frente. E ele está fazendo isso não é como uma experiênciazinha de pegar uma pessoa e aplicar um passe. Ele está fazendo algo que, se for mesmo, lá na frente vai resultar algumas boas informações. E aqui, de acordo com a teoria de Einstein, em que energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, velocidade da luz ao quadrado é um número muito grande, mas é um número fixo. 300 mil quilômetros por segundo vezes 300 mil quilômetros por segundo. Então dá um número exorbitante. E para você saber qual é a energia que gera, você multiplica pela massa que você vai colocar nessa aceleração. Ora, se você pega uma massa muito sutil, ou seja, de alta frequência, essa massa ela vai produzir X de energia. Mas se você pegar a mesma massa de um centro denso, como por exemplo do genésico, você vai ter uma produção de energia muitas vezes maior. Porque já que o número MC2, o número C2 é um número fixo, a quantidade de energia depende da transformação da massa. Quanto mais denso, mais energia. Dá para perceber isso? Acredito que sim. Então, isso lá na frente, a gente um dia vai descobrir que aquela expressão tão comum, sublimar o sexo, não é simplesmente deixar de fazer sexo ou só fazer sexo no meio de uma oração. Não. Sublimar sexo é você aproveitar a usina genésica de uma forma muito superior à que usamos hoje na vida cotidiana. Porque basta que a gente pense só um pouquinho, só o primeiro raciocínio mais elementar da relação sexual. Um homem joga milhões de espermatozoides para fecundar um ovo. A gente poderia ter essa curiosidade, não, mas para que milhões se só um vai entrar? Talvez a natureza teria sido mais sábia e bastava fazer. A mulher tem um ovo, o homem tem um espermatozoide, solta lá dentro e está resolvido. Mas se você solta poucos espermatozoides, eles nem ao menos chegam a entrar no ovo. Então por que precisa de milhões para só um entrar e os outros morrerem? Dr. Jorge André, ele levantou, já tem aí uns 30 anos, uma hipótese muito interessante. A energética de todos os espermatozoides é que formam um campo energético potencialmente suficiente para que um entre e germine vida. Olha que coisa curiosa. Então, muitas vezes, para que se tenha a produção de uma única vida, são necessárias milhões de vidas para gerarem o campo que propicia o surgimento de uma nova vida. E isso é o próprio sexo já funcionando dentro do seu padrão. E no dia que a gente puder potencializar isto, e é bem simples a gente imaginar. Por exemplo, a gente vai numa granja qualquer e encontra uma plantação de milho. Aí a gente pergunta, quantos grãos de milho você colocou para nascer um pé de milho? Não sei atualmente, mas antigamente se plantava 5 grãos no mesmo buraco para nascer um pé de milho, e às vezes nascia mais de um. Mas se você colocar para cada pé de milho 5 grãos, olha como a natureza é farta. Você põe 5 grãos e daqui a pouco nascem várias espigas, e cada espiga, por sua vez, tem zilhões de grãos. Se você planta de novo, já vai dar outro absurdo, e de repente o mundo era para ser só milho, de tanto milho que surge. E a gente não consegue fazer isso na vida. A gente dá um exemplo para uma pessoa, não deu certo, e diz, você é burro, e a gente vai embora. A gente não dá 2 exemplos bons, porque no terceiro a gente já cansou. Enquanto que a natureza dá aos absurdos, dá aos montes. Enquanto nós temos um filho, 2 filhos, 3 filhos de uma vez, aí chega uma porca, tem uma ninhada que você na vida toda não consegue chegar lá. Como é que é isso? Então quer dizer que eles têm uma potência maior, ou a potência ainda está tão pura que ela consegue fazer tudo isso? São questionamentos que a gente não faz. Um dia eu assisti o Jô Soares, ele entrevistava Chico Anísio. E Chico Anísio dizia assim, mas me diga uma coisa, para que existe o cuidado da gente preservar a natureza com uma girafa?
Quando eu vi aquilo, eu caí na risada. Eu digo, realmente, se desaparecerem as girafas do mundo, o mundo vai ficar diferente do quê? Sim, não tem girafa, sim, mas girafa faz o que na vida? E eu fiquei rindo daquilo. Eu digo, realmente, a gente briga tanto para guardar as girafas e as girafas não servem. E eu fiquei com esse raciocínio idiota na minha cabeça. E um dia eu fui ter com um amigo que ele, professor dessa área de zoologia, e ele tão bem conceituado que ele foi professor durante alguns anos nos Estados Unidos. Ele foi convidado para dar aula lá. E como ele era da área, eu cheguei e disse, rapaz, um dia eu assisti uma entrevista e contei a história da girafa. E eu ri de novo. E ele bem sério olhou para mim e disse, e você não sabe nenhuma utilidade da girafa? E eu disse, enfeitar circo zoológico. E ri de novo. E ele continuou sério. Eu digo, eu não estou agradando. Eu acho que eu estou falando besteira. E eu crente que estava mandando no assunto. Ele chegou e disse assim, primeira coisa, Jacó, você sabe quantas horas uma girafa dorme por dia? Eu digo, eu não tenho a menor ideia. Se ela dormir o dia todo, não tem problema também. Ele disse, uma girafa dorme 2 horas por dia. Eu disse, o que é que ela faz no resto da vida? Eu ainda brincando com o sujeito, o cara falando sério. Ele disse, Jacó, uma girafa talvez eu não sei, mas e se a gente aprender por como é que se dorme 2 horas por dia e se desenvolve daquele jeito, cresce, fica forte, anda, consegue viver, produzir. Você já imaginou se nós conseguíssemos dormir 2 horas por dia e não sentir cansaço? Eu fui, que eu doido para o dia ter mais horas do que 24, aí ele me joga um negócio desse. Eu digo, rapaz, eu não tinha pensado nisso. Eu disse, pois é, enquanto houver girafas, há a possibilidade de um dia a gente estudar isso. Se as girafas desaparecerem, isso vai junto com elas. Eu digo, eu não tinha pensado assim. Ele disse, mas deixa eu lhe fazer outra pergunta. Você tem ideia de qual é a altura, a distância que existe entre o coração de uma girafa e o cérebro dela? Eu digo, dependendo da girafa, é longe. Ele disse, exatamente. Você já imaginou o esforço que um coração de uma girafa desenvolve para manter o cérebro dela lá em cima, com circulação sanguínea, enquanto ela tiver vida? Você já imaginou que resistência tem um coração desse? Eu digo, meu amigo, eu vou imaginar o seguinte, é o pedido de desculpas que eu vou fazer a você. Me desculpe, porque você vai me fazer mais perguntas e eu nunca pensei nada disso. E ele disse, Jacó, às vezes a gente entra na onda, vamos fazer ecologia ou não, mas não sabe nem por quê. A vida de uma girafa é muito importante. E tem mais, de um hipopótamo também. Eu digo, de um hipopótamo, o que é que um hipopótamo faz? Eu digo, não, retire minha pergunta, deixa para lá. Ele disse, pois você já imaginou uma coisa daquela, gorda daquele jeito, serve para quê? Aí ele olhou para mim e disse, por exemplo, as pessoas gordas deveriam imaginar. Eu digo, já chega, tá bom, você não precisa mais falar mais nada. Agora você já vai começar a me insultar, você não vai me chamar de hipopótamo, por acaso. Ele disse, Jacó, a gente tem tanto que aprender com esses animais, enquanto isso a gente acha que a gente está acima deles. E aí nesse dia eu achei tão triste a entrevista de Chico Anísio, ele deveria ter conversado com meu amigo. Porque até então eu achava que isso não fazia falta nenhuma, que danado ia fazer falta um hipopótamo para a gente. No Brasil nem hipopótamo tem. Se desaparecer todos os hipopótamos, qual é o problema? Tem problema. E não é o problema assim, é porque o equilíbrio ecológico não é a possibilidade que você tem de estudar, de aprender, de crescer. Nossa, vamos que vamos. E aqui nós temos o centro genésico, sublimar o centro genésico. A gente não sublima o centro genésico, por enquanto não. A gente tem a maior dificuldade de falar disso aí. A minha menina, quando ela estava com 6 anos, a que tem 9 anos, ela estava assistindo aula na escola e disse assim, professora, eu preciso sair porque eu estou com a minha vulva coçando. A professora fez o quê? Essa minha vulva está ardendo e está coçando, eu tenho que ir no banheiro. Ela disse, minha filha, não é vulva. Aí ela disse, como não é vulva? Ela disse, não, minha filha, o nome disso aí é piu-piu. Ela disse, não, professora, a mãe me ensinou que é vulva. E a senhora não sabe? A professora pegou a agenda da menina e disse, a mãe vem aqui urgente e eu preciso conversar com a senhora.
E lá foi Lu conversar com a professora. Chega, pois não, professor, qual foi o problema? Não, porque a sua filha disse aqui uma coisa. Eu disse, o que foi? Minha filha não é de idade. Não, ela estava aqui, ela disse que estava com a vulva ardendo. Foi, ela chegou em casa e falou. Mas eu já passei, fiz um passeio, passei uma pomada. Eu disse, não, mas não é isso que eu estou falando. A senhora deveria ensinar para a sua filha que o nome disso é piu-piu. Ela disse, mas eu tenho um livro de ciências e diz que é vulva. Como é que fica? Não, mas uma criança chegar aqui e dizer que está com a vulva ardendo. Ou seja, a gente complica já desde o nascimento. Uma criança tem uma coceira, ou vai precisar fazer uma fimose, um menino vai fazer uma fimose. Aonde? Ali. Ali aonde? Ali no passarinho. Mas cadê o passarinho? Não, na rolinha dele, no pintinho. Ou seja, é uma granja que ele tem no meio das pernas. E não tem nome aquela coisa. Porque a gente tem dificuldade de lidar com coisas do sexo. Então a gente usa brincadeiras, dá apelidos e fica uma confusão, porque a gente tem medo, não é no pênis. Sim, e daí o pênis, você não fala axila, olha que nome mais sofisticado. O que é axila? Você não sabe o que é axila, meu filho? Não, você é sovaco, é a mesma coisa. Ah, sovaco eu sei, olha que palavrão horrível. Mas a gente diz, agora, na hora de chegar nos órgãos genitais, aquela coisa não tem nome, é um negócio sério. Por culpa nossa. Tem alguém que usina no genésico? Tem. E normalmente essas pessoas terminam não querendo saber. Por quê? Imagina bem, eu vou aplicar um passe agora. Eu sou gástrico. Isso aqui vai começar a usinar. No que isso aqui começa a usinar, mexer, ele começa a transmitir para o meu aparelho digestório alguma coisa. O meu aparelho digestório, que ele só conhece duas situações. Tem comida, não tem comida. Ele é uma inteligência rudimentar. E se isso aqui começa a acionar, ele interpreta como? Entrou comida. Quando entra comida, o que é que isso aqui faz? Libera suco gástrico. É assim que funciona o nosso corpo. Se você está aplicando passes em jejum, total jejum, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma hiperacidez. Porque esse centro começa a usinar, não entra alimento, mas ele começa a produzir muito ácido. Esse ácido, só ele termina começando a complicar. Então o que é o ideal? O ideal é você estar meio alimentado. Por quê? Porque isso não chega a contaminar, porque o aparelho tem alimentos ainda. Talvez até acelere o metabolismo, mas não chega a lhe desarmonizar. Muito bem, aqui no gástrico a gente entende. E quando é no genésico? Você é um usinador genésico. Você vai aplicar um passe, aí está aqui. Jesus abençoa, meus irmãos, amigos espirituais. Vamos curar essa pessoa, mas a coisa começa a se mexer. Como é que fica? A coisa a coisa. Que é a coisa que não tem nome. Pois é. Aí você começa a sentir uma agonia. Aí você diz, nossa, eu estou perturbado, só pode ser um obsessor. O pobre do obsessor que estava lá do outro lado da rua, ele escuta o grito, ele vem. E diz o que foi? Aí ele chega. Aí quando ele chega, você está pensando o quê? Na coisa. Ele entra, que é uma beleza. Aí a gente diz, porque os obsessores, mas é lógico que você está evocando eles. Por que você não pensa naturalmente? Eu comecei a usinar isto daqui, só entende duas coisas: excrementos, ou via de excreção, ou então tem alguma excitação. E aí tinha um amigo nosso que ele se sentia em ereção. Ele não ficava, mas a sensação era de estar em ereção. E aí ele aplicava o passe, quando terminava ele ficava todo sem jeito, juntava as pernas, Senhor, o que é isso? Ave Maria, são os obsessores, só pode ser. E aí saía devagarzinho, com medo da coisa. Dito assim é engraçado, é porque não é com a gente. Você imagina estar aplicando lá um passe, pensando no nosso Senhor Jesus Cristo e o trem andando. É um negócio chato. Aí a pessoa vai e deixa. Você era usinador genésico. No que isso entra em ebulição, entra em excitação. É da própria natureza, não tem nada de demoníaco. Francisco de Assis, quando ele ia para os momentos de êxtase no alto da montanha, ele descia se açoitando, um chicote, e se açoitava até não aguentar mais. Explicação dele: enquanto eu estou em busca de Deus, no êxtase, o meu corpo é tomado pelo demônio.
Por que ele dizia isso? Porque enquanto ele entrava em êxtase, quando ele voltava, ele tinha ejaculado. Ora, se ele estava no reino de Deus, o corpo ejaculou, quem foi que fez a ejaculação? O demônio. Então ele açoitava o demônio no próprio corpo. Mas por que ele ejaculava? Ora, na hora que você entra em êxtase, o que é o êxtase? É o suprassumo do estado mais profundo da emoção do corpo. Então você não sente fome, você não sente sede, você não sente peso, você não sente dor. E em todos os cantos você tem uma sensação de prazer. Só que uma sensação de prazer no genésico, ele se consuma pelo orgasmo. Então não era que você procurava o orgasmo ou se forçava a isso, não. Nem porque você estava abstêmio. Era o nível de êxtase que lhe provocava isso. Inclusive a história católica tem mais casos desses. Inclusive de uma freira que terminou sendo santa e não se sabe como, porque o capeta vivia nela. Ela quando chegava no êxtase em oração, ela quando retornava ela estava molhada. E aí ela teve que ficar calada, porque se dissesse para a superiora que eu estava com Jesus Cristo e tive o que eu tive, já viu o que era que ia acontecer, ela ia para a fogueira. Então, são fenômenos naturais que a nossa distância do sistema genésico leva a gente a só tirar a dedução errada. Tudo que a gente pensa em sexo é errado, tudo. Olha, você não pode receber um passe com a blusa muito decotada. Porque se vai aplicar, o passista vai aplicar um passe quando vai e olha aqui, Senhor. Aí o que é que você faz com esse passista? Manda ele para o psiquiatra, porque isso é loucura. Porque um passista no mundo de hoje, onde o nu impera, você não poder ver um decote, então você é um desregrado. Não, mas você não vai me dizer que não é provocante. Tá bom, você quer consertar os outros, já que você não se conserta? Recomendemos que as pessoas se valorizem e se respeitem. Tudo bem, nada contra. Mas se você disser que a mulher está com um decote um pouquinho maior, você está, Senhor, contém-me, Senhor, na tua paz e na tua harmonia. Jesus, não pode ir para o psiquiatra, pode ir porque tem alguma coisa errada com você. Não é puritanismo. Então a gente tem que ter pé no chão, tem que encarar a vida de uma forma equilibrada. Tem um centro espírita, não vou dizer aonde para não ficar indelicado, mas não é em São Paulo, que eu estive lá e eu achei super interessante. Quando eu cheguei no centro, tinha duas pessoas na porta. Jacó, eu não as conhecia, toda a tratativa tinha sido por e-mails. E já me abraçaram, mas abraçaram mesmo. Uma me abraçou e beijou de um lado, beijou do outro. Olha, aqui é fulana. A outra vez me deu um abraço, mas não era um abracinho não, era um abraço. Eu digo, nossa, como eu sou querido aqui. E aí eu vou entrando, mas todo mundo que ia na minha direção, era homem, mulher, velho, menino, todo mundo, mas era o abraço. Eu digo, meu Deus do céu, mas aqui abraçam. Mas eu não devo ter recebido assim menos de uns 80 abraços até chegar na tribuna. Todo mundo me abraçou e me beijou. Eu digo, meu Deus, eu não sabia que eu tinha tanto fã. Eu pensava que só tinha Rita e Guadalupe, mas parece que tem mais gente, né? Se bem que Rita me olhou ali quando eu entrei, ela me deu uma ponta de dedo assim, oi, tudo bom, Jacó? Eu digo, tudo bom. Digo, nossa, ela está nervosa comigo, mas não, depois eu vou entender. Mas quando foi no intervalo, eu fui conversar com umas dirigentes lá na hora do almoço, conversando, digo, achei tão engraçado isso aqui. Ela chegou e disse, Jacó, você não sabe que a nossa casa espírita hoje já não é aceita como espírita? Eu disse, por quê? Por conta do magnetismo? Ele disse, não, porque a gente se abraça. Eu digo, peraí, mas o que tem? Ele disse, não, porque ele disse que quando as pessoas começam a se abraçar umas às outras, isso vai terminar em sensualidade e depravação. Eu digo, quem está olhando isso é um depravado. E isso é a opinião de um depravado. Não é a opinião de uma pessoa sensata. Porque o que custa você dar um abraço? Né? Mas isso era um abraço de irmandade, um abraço mesmo de alegria. Então todo mundo ali se abraçava, todo mundo. E aí foi quando eu fui dar conta. Não estavam me abraçando, estavam abraçando todo mundo que chegava. Então a casa tem o hábito do abraço, do beijo, do carinho. E eu não vi em nenhum momento, nenhum abraço que você pudesse olhar assim e não.
todos os abraços de primeira qualidade, sabe? Amigos, irmãos. Dê licença, você vem dizer que isso não é um procedimento espírita? Então já não sei mais o que é procedimento espírita. Vou dar mais uma coisa, né? Que às vezes eu fico assim, falo, não falo, mas eu termino falando, eu sou boca frouxa. Porque eu não sou beiço mole, mas eu falo demais. A gente está num centro espírita, aí chega, tem uma mensagem, tem um comentário, às vezes tem a prece do início, aí vem uma palestra boa, vocês ficam ali no alto astral desse tamanho. Quando você está ali no alto astral, aí alguém diz, agora vamos encerrar. E antes de encerrar, nós vamos agora elevar os nossos pensamentos. Eu digo, peraí, se eu não elevei até agora, quer dizer, eu vou elevar meu pensamento agora para onde mais? Porque não dá para subir mais. Se eu subir mais, eu vou varar isso aqui. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. A mensagem foi toda sobre o Evangelho e ainda não deu para elevar, tá bom. Fechemos os nossos olhos e conversemos com Ele. Aí eu fico olhando quem me deu a sugestão. Eu não olho nem para o povo, não. Aí quem deu a sugestão faz isso. Aí eu digo, ele vai procurar Jesus de olho fechado lá embaixo. Mas Jesus assim está no umbral. Eu prefiro procurar Jesus aqui em cima. E como eu não tenho evidência, nem com o olho aberto, nem fechado, eu fico com o olho aberto, porque vai que ele aparece, aí eu vejo. E aí eu digo, se ele vier, imagina a minha alegria de ver Jesus. Aí Jesus vem de lá para cá, ele olha para mim e eu estou aqui. Não, eu tenho que estar sorrindo para Jesus. Jesus, que se ele aparecer, ele vai dizer, olha, Jacó está ali. Eu digo, e aí, meu irmão, tudo bom? Eu tenho que estar feliz que eu vou me encontrar com alguém sublime. Mas no meio espírita a gente não faz isso. Vamos elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos e pensar em Jesus. Senhor, nos encontramos neste vale de dores, sofrimentos profundos, só a tua bondade para nos entender. Lágrimas de sangue rolam de nossas almas. De Golfo, Maria, eu não estou nessa crise toda, não. Eu estou melhor do que isso. Aí eu já abro os olhos e já fico procurando outro Jesus, porque aquele dali já não. Agora a gente não sabe lidar nem com Jesus, vai saber lidar com genésico. Não dá, né? Tem fluxo. São os centros que André Luiz colocou. Refluxo. Tem que ter refluxo. Edgar Armand foi um corajoso quando ele colocou o humeral. Diga, rapaz, esse Edgar Armand teve essa coragem. Ele falou do humeral. O humeral está aqui nas costas. Com uma característica, apesar de que ele está fronteiriço com o laríngeo, ele é de frequência mediana. Espera aí, o laríngeo é alta frequência. O humeral é média frequência, ou seja, a frequência dele é semelhante com a do cardíaco. Isso tem que fazer sentido em algum momento. No sentido direto, a gente não vê a relação. Mas o mesmo Edgar Armand apontou também um outro centro, que foi o básico, que está aqui um pouco acima do cóccix, nas costas. Então nós tínhamos agora 7 centros principais, todos de fluxo, e ele, apesar de Edgar Armand não falou nisso, de repente agora nós tínhamos 2 centros de refluxo. O que foi atribuído ao centro básico? Quando essa informação chegou ao Brasil via Espiritismo, chegou já truncada, que no centro básico estaria ali a sede da Kundalini. E a Kundalini cria uma energia serpenteante ascendente. Isso, dito assim, é uma coisa solta, eu acho solta. Então é um esoterismo. Você aceita ou não aceita, tem lógica ou não tem, e acaba a discussão.
Quando a gente começa a querer entender o processo, aí muda de figura. Eu tenho um sistema de fluxo: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico, e agora isso precisa refluir. Porque se nada se perde, então eu tenho que ter o refluxo. Quando ele chega aqui no genésico, ele vem para o básico, centro básico é o centro da preservação, de frequência semelhante à frequência do genésico. Isto é importantíssimo, porque quando a energia chega aqui na máxima densidade, ela atravessa para o próximo centro, que agora é o básico, que está aqui embaixo. Esse centro básico, ele não faz uma energia serpenteante, ele faz uma reconversão energética. Então ele chega denso e ele agora começa a fazer essa energia ser ascendente. Então ela começa a mudar da frequência agora da baixa para a média. E para onde é que vai essa energia? Se a gente considerar só os 2 centros que Edgar Harmon colocou, ele sai do básico até chegar no humeral. O humeral é centro de média frequência. Quando chega no humeral, o humeral reconverte e joga de volta para o coronário. E aí fechou o circuito. Aí você tem fluxo e refluxo. Mas a gente demorou muito, a gente demorou eternidades para chegar nessa conclusão. Não, eu estou falando somente em termos de linhas gerais. Ele atravessa tudo que é camada. Mas usando apenas o que foi colocado, seria desse jeito. Você sai do básico para o humeral e do humeral para o coronário. Mas daqui a pouco a gente vai ver que tem muito mais coisa. E isso era só para a gente poder entender o porquê de ter entrado o básico e o humeral. Eles tinham funções.